Hoje a gente está aqui para gravar mais um episódio do nosso podcast Jovens em Equilíbrio. E para hoje o tema é saúde mental, em especial dos adolescentes. E eu trouxe aqui o psicólogo Leonardo e ele vai estar comentando um pouquinho com a gente sobre esse tema. Boa tarde, Nayara. Boa tarde a todos que nos ouvem. É uma alegria estar aqui hoje para falar de um tema tão importante que é a saúde mental, né? E vamos em frente, vamos conversar, vamos falar sobre isso. Quanto mais falarmos, melhor vai ser. Com certeza. E para a primeira pergunta, eu tenho aqui como é que a gente pode diferenciar as mudanças em relação à saúde mental aos adolescentes? As mudanças que são normais e as mudanças que têm uma questão mais psicológica. Então, os adolescentes passam por aquilo que a gente chama de puberdade, né? Que é uma fase muito difícil, onde ele está em conhecimento de si mesmo, conhecimento do próprio corpo. Então, ali há uma dificuldade, às vezes, de ter essa diferenciação. Mas os traços ali de uma questão emocional aparecem desde muito cedo. Então, a puberdade, ela não tem nada a ver com a questão emocional, né? Por mais que mexa com as questões emocionais, não são as questões emocionais. Então, tem que ficar muito atento se o jovem está ficando muito retraído, está se isolando. O isolamento, eu acho que é o principal fator de risco para o adolescente quando ele está em sofrimento psíquico, que a gente diz, quando ele está em sofrimento emocional. Então, se ele está se isolando, se ele não está querendo ficar com as pessoas, com os amigos, tem pouca rede de amigos, isso é preocupante. E tem que ser um sinal ali de algum risco que está acontecendo, pode ser que alguma coisa está acontecendo na vida daquele adolescente. Por isso que é importante investigar, né? Mas a puberdade, ela vai ter aqueles sintomas comuns, né? O adolescente, ele vai isolar, mas ele ainda assim vai manter uma rede de apoio ali, ele vai ter amigos, ele vai querer sair, ele vai querer fazer alguma coisa. Agora, quando tá algum sofrimento, seja uma doença emocional, provavelmente esse adolescente, ele se retrai muito. Então, por isso que a gente consegue diferenciar uma coisa da outra, né? Dá para diferenciar a partir disso. Quando o adolescente, ele fica muito isolado, esse é um sinal preocupante. E é muito importante a gente conversar sobre isso, porque tem muita gente que confunde, né? Os sintomas psicológicos, como se for de uma ansiedade, de uma depressão, com sintomas normais da adolescência. Então passa batido, aí quando a gente vê já escalou, né? Então aqui para a segunda pergunta, quais são os sinais que muitas vezes são ignorados pelos pais, pelos professores, pelos amigos dos adolescentes, dos jovens? Eu acho que, como eu falei, o primeiro é o isolamento. Isso. Né? O isolamento, eu acho que é o principal ponto. Mas também tem outros, né? Não fala muito, responde assim muito curto, né? Tipo, você tá bem? Tô. Né? Não tem muito aquela interação ali com os pais, isso já é um sinal de risco. Ou quando também o adolescente, ele fica querendo ali sair menos. Não vou sair não quero sair hoje não. Falo com os pais, vamos lá sair no shopping, vamos no mercado. Não quero, não vou, não me sinto bem. Então esse é um fator muito, esses são sintomas, sinais que a gente fica assim de olho, tem que ficar atento, porque pode estar alguma coisa acontecendo com aquele jovem, a ansiedade ou a depressão. Além disso também, assim, ele busca ficar só assistindo filme, série, também é um sintoma, né? Então tudo isso já mostra que não está querendo interação social, não está querendo estar com outras pessoas. Isso é uma coisa que é preocupante. Mas acho que a principal mesmo é o isolamento. É o isolamento. Sim. E uma coisa que a gente tem debatido muito, até com essa nova lei, né, aqui na escola, que é sobre a questão de proibir celular. Então, assim, sempre que às vezes acontece alguma coisa, algum problema em casa, o pai ou a mãe culpa o telefone. E mediante isso, eu quero saber até que ponto as redes sociais, ou a tecnologia em si, ela influencia essa questão da saúde mental? A questão do celular é uma questão muito séria, porque, na verdade, às vezes os jovens estão sofrendo de uma dependência do celular. Então, é uma dependência, como se fosse uma dependência de drogas, existe uma dependência também de aparelhos celulares. E isso é uma questão muito séria. Então, quando o adolescente está fora do celular, ele sente como se, tipo assim, um vazio. Ele começa a sentir até a sensação de abstinência, tremor nas mãos, dificuldade ali, assim, realmente sente uma abstinência. Isso é um caso muito sério. Então, é uma coisa que tem que se cuidar. Então, essa questão do aparelho celular, tem que ficar muito atento, porque o adolescente ali, ele já vai apresentar alguns sintomas ali disso, sim, dessa abstinência ali. Você percebe quando ele fica sem, ele já fica, meu Deus, o que eu tenho que fazer? Nossa, e começa
a perna, né, começa a tremer, os sintomas ali aparecem. Você vê que a pessoa não está bem, mas é por causa que ela está longe do celular, ela não consegue viver sem o aparelho celular. E às vezes o aparelho celular é como se fosse uma droga para anestesiar também a depressão, Sim, a ansiedade. sim. Então ela usa as redes sociais, o aparelho celular, justamente para tentar lidar como uma válvula de escape para lidar com o sofrimento que ela está tendo emocional ali. Então é como se fosse uma droga mesmo. Né? Ali a gente sabe hoje, pesquisas demonstram, a neurociência demonstra que todos os circuitos neuronais ali que acontecem no cérebro são idênticos às dependências de substâncias, seja ela álcool, drogas, o que for, né? Sim. Então, Não, eu posso falar bastante sobre isso também, porque assim, tem até em criança muito pequena, a gente vê hoje, né? Até criança, tipo, 4, 5 anos, as crianças estão com dependência no telefone. Eu posso sim. falar porque teve um dia que eu cheguei tava chegando do retiro de carnaval, eu cheguei lá, tipo, já era quase 1 hora da madrugada, e o meu primo, ele tava com o telefone na mão. Meu primo tem o quê? Acho que ele tem 8, 9 anos. Eu tirei o telefone na mão do menino, ele começou a tremer, começou a chorar, começou a espernear. O Zezinho achou que tava batendo o menino. Sim. E eu acho muito importante a gente lidar com lidar com o controle, né? Tem que ensinar a ser usado. Sim. Ainda você deu um exemplo fantástico, né? De como que eu falei, sente esse tremor na mão, faz birra, chora. Quando é criança faz birra, né? Quando é adolescente já começa a chorar, já começa também fazer esse tremor, começa a ter uma crise ali, pode ter uma crise de ansiedade, uma crise de pânico, né? Onde a pessoa, assim, o coração acelera, sente que vai morrer, alguma coisa ruim vai acontecer, sem o celular eu vou morrer, alguma coisa de ruim vai acontecer com meus pais, vai acontecer alguma coisa de ruim com a minha família, com os meus amigos, então começa a vir essa sensação de descontrole, na verdade, de descompensação. A pessoa fica descompensada. Então é muito sério essa questão do celular e por ter essa lei, muitos que estão na escola não sabem lidar com isso. E acaba culpando aquele jovem. Nossa, mas tem que aprender a ficar sem celular. Não é tão fácil assim. Né? Tem que ser uma coisa que tem que ser feito justamente, às vezes, na terapia, tem que se tirar gradualmente, tem que ser uma coisa assim que tem que ser feita bem assim, devagar. É um processo. E às vezes nem todo mundo entende que é esse processo que tem que acontecer. E saindo um pouco dessa questão do celular, uma das coisas que a gente mais tem entre os jovens é aquela comparação excessiva, aquela baixa autoestima, né? E você, como psicólogo, o que você pode falar pra gente? Como é que a gente pode lidar com isso? Uhum, certo. Então, essa baixa autoestima, né, ela é muito comum mesmo nos adolescentes, mas ela só vem porque em casa isso foi, vamos dizer assim, não existiu ali algo, né, em casa, entre os pais, onde reforçava aquela criança de que ela era boa, de que ela era suficiente, de que tudo que ela fazia era bom, né? Então os pais, muitas das vezes, tudo que fazia, você não faz direito, pelo amor de Deus, nada que você faz certo. Então isso vai se internalizando dentro daquela indivíduo, daquela pessoa, e aquilo depois fica pro resto da vida. Então toda vez aquela pessoa vem aqui assim, nada que eu faço tá bom. Então mesmo que ela faça alguma coisa boa, ela ainda não reconhece que fez alguma coisa boa. E aí quando ela sente isso, ela olha ao redor, e ela vê pessoas que conseguem e ela não. E aí vem esse sentimento de comparação, aquele sentimento realmente que vai... Sim. As redes sociais também potencializa isso. O Instagram ali é um lugar propício para isso, né? O Instagram tá todo mundo feliz, todo mundo bonito, os vídeos take só mostra coisa boa, mas ali só mostra o palco, eu digo, né? Só mostra o palco, mas os bastidores não mostra. E os bastidores, às vezes, está caindo aos pedaços, desculpa a palavra, mas a pessoa está passando por situação na família difícil, às vezes tem muita coisa que está acontecendo que a gente não vê. Então, às vezes, de vez da gente comparar com pessoas que estão acima de nós, eu falo para a gente comparar a gente que está abaixo de nós. Eu acho que essa é a dica para os adolescentes. Tenta ver pessoas que não tem nem isso, nem tem celular, pessoas que nem podem postar alguma coisa. Então, essa é a minha dica. De vez de comparar com pessoas que estão lá em cima, compare com pessoas que estão lá embaixo. Pessoas que não têm o que comer, pessoas que não podem nem ir para a escola direito, não tem material para ir para a escola, não tem um caderno, não tem um lápis. Isso vai ajudar, sabe? Quando a gente mudar esse esquema, esse desequilíbrio, muda ali, sabe? E quando você for comparar com uma pessoa ali, você tem que usar como referência. Olha, eu gostaria de ser assim, acho legal, mas não, a minha realidade hoje não é essa. Talvez daqui lá no futuro eu possa ter uma realidade como aquele jovem, como aquele adolescente. Sim, com certeza, com certeza.
E essa raiz, né, da baixa autoestima explica bastante coisa. Problemas da Explica família. muita coisa. É. Então, assim, e o que a gente pode fazer quando a família é parte do problema? Não só, tipo assim, a gente fala baixa autoestima, ansiedade, agora na questão geral, deixa eu ver, como é que a gente pode lidar? Você como psicólogo, vamos supor que chega um paciente assim, e a família é parte do problema dele, como é que a gente pode lidar com isso? Eu posso dizer que, assim, todo adolescente que chega na minha clínica, que eu atendo, o problema, 80, 90% é dos pais. Então, geralmente, o problema está nos pais, né? Então, para cuidar dos pais é um caminho, assim, um trabalho de formiguinha, né? Porque a gente não pode chegar na terapia e dizer assim, olha, o seu problema está lá porque você é assim, porque você é assado. Não, não é assim que funciona. Então, a gente tem que ir devagarzinho, sabe? Tipo, mostrando, mãe, olha, se você fazer isso com seu filho vai responder de tal maneira, você não vai gostar. Pai, olha, esse jeito que você faz, o seu filho acabou internalizando isso e acabou prejudicando ele nessa parte. Vamos adotar esse novo comportamento? Vamos tentar? Vamos colocar em prática esse novo comportamento? Então, assim, o problema é realmente, na maior parte das vezes, está na família. Do jeito que ele aborda o adolescente, ele grita, não tem uma conversa, não tem, é uma gritaria, né? Tipo assim, pra cá, uma gritaria pra lá. Então, o adolescente fala assim, eu vou ficar nesse lugar? Eu não quero. Então, às vezes, se isola, fica no quarto, porque ali em casa, às vezes, tem briga entre os dois, entre o marido e a mulher, fica aquela briga, discussões. Às vezes não tem discussões, mas tem, assim, tudo é a base do grito. Tudo é a base do falar mais alto, do se impor ali, querendo, não a autoridade, não é uma autoridade, mas é um grito ali de punitivo mesmo, algo ali bem ruim. Gera medo, né? Gera Geralmente medo, gera sim, medo. gera medo. É uma coisa assim que você acaba considerando, a pessoa fala, você já fala assim, ela já perdeu o respeito. A gente fala assim, né? Perdeu o respeito. Por quê? Porque ela grita, porque ela exige uma coisa que ela própria não tem. Sim. Então, como que ela vai exigir uma coisa que ela não tem? Então, o trabalho na terapia é também com os pais. Os adolescentes vão ter recursos para lidar com essas defasagens dos pais. Né? É claro que os adolescentes eles vão ter, a gente vai ensinar recursos terapêuticos para ele saber lidar com os pais e também saber considerar a vida dos pais, porque assim, Nayara, uma coisa que eu falo quanto pai mesmo, nem quanto psicólogo, eu só fui aprender a entender os meus pais quando eu me tornei pai. Né? E às vezes, quando a gente é filho, a gente vê de um ângulo, mas quando a gente se torna pai, a gente vê de outro ângulo. Sim, então é muito importante também essa empatia, de tentar se colocar um lugar do outro. Claro que a gente não vai conseguir 100%, tá? A gente não vai conseguir 100% se colocar no lugar do outro. Mas a gente pode tentar, sabe? Tipo assim, como que é? A gente pode ler também relatos nos livros, por exemplo, nos filmes, de como que os pais, como que é a vida dos pais. Né? Acho que isso é muito importante, para a gente tentar entender como é que é a vida do pai e como que é a vida do filho. Porque tem um abismo entre essa vida dos dois, sabe? Sim. Esse abismo às vezes afasta, o que poderia muitas vezes unir, podia ser uma ponte, construir uma ponte ali de união entre os pais e os filhos. Eu acho que assim, eu posso dizer por experiência própria, porque minha mãe trabalha aqui na escola e trabalha com criança, né? Então é um serviço, querendo ou não, assim, é muito cansativo. Às vezes ela chega em casa, às vezes ela grita pra gente, ela briga com a gente. Eu entendo que não é nem por mal, né? Muitos pais não é nem por mal, é porque só tá muito cansado mesmo, muito sobrecarregado e acaba descontando, né, tudo de uma vez. E assim, o que a gente pode fazer quando, às vezes, muitos casos chega ao extremo, o adolescente ele já tá naquele quadro mais avançado de depressão, quando tem casos assim de intenção suicida, o que a gente pode fazer para amenizar, para tentar ajudar? Certo. Olha, primeiro passo, né, assim, precisa avisar os responsáveis sobre isso, né? Os pais precisam saber sobre isso. Ah, mas é difícil, mas o pai não vai entender. Mesmo assim, tem que ser avisado. O responsável precisa saber do que está acontecendo, tá? Segundo ponto, terapia urgente, né? Ir para psicoterapia, começar um processo terapêutico para entender o que está causando essa depressão, essa ideação suicida. Às vezes tem uma doença mental ali, que a doença mental, Layara, ela é feita de vários fatores. Ela vem fator genético, fator ambiental e fator social e cultural. Então a gente tem que olhar por todos esses fatores, né? O fator genético, então, às vezes na família já tem questões ali, né, que vem vindo de genética. E aí o ambiente, aí o outro fator, o ambiente ele pode, pensa assim, que vem uma semente. Essa semente pode germinar ou não a partir do ambiente familiar. Se o ambiente familiar foi um fator ali, vamos dizer assim,
um ambiente ruim, um ambiente onde não tem segurança para aquela criança, nunca teve, houve ali uma discrepância ali nesse fator familiar, Sim. foi ruim, óbvio que aquela semente vai germinar. E aquele transtorno ele vai se desenvolver, aparecer, né? vai se desenvolver. Então, e aí tem um fator social, cultural. Hoje, o que pede do adolescente? O que pede da cultura? Essa cultura hoje do celular, das redes sociais. Então, tudo está interligado. Então, são vários fatores. Mas uma coisa que se pode fazer muito, além da terapia, é também buscar, às vezes, um tratamento com psiquiatra também. Entrar com algum medicamento, né? Às vezes, se o caso está muito sério, tem que entrar com medicamento. Porque sem o medicamento, a terapia não vai avançar, sabe? Dependendo do caso. Então, o psicólogo e o psiquiatra são os, vamos dizer assim, os profissionais mais competentes para poder ajudar uma pessoa em sofrimento psíquico, tá? Ah, tem outros? Tem. Clínico geral, tem outros médicos? Tem, mas eles não são os especializados especializados nessa nessa área. Então, o psicólogo e o psiquiatra são os mais recomendados. Ali tem que entrar com alguma medicação. E se você conhece alguém, como eu disse, fala para essa pessoa procurar ajuda. Falar com as pessoas assim, ah, não, os pais não vão entender, mas o avô vai entender, a avó vai entender. Então, vamos falar com a avó sobre isso? Procurar alguém de confiança, alguém que a pessoa tem mais facilidade. Às vezes os pais não são tantos. Às vezes o pai não, a mãe nem tanto. Mas a avó sim. Então, conta com a avó. Tem que ter alguém para ajudar, né? E também outra coisa, tirar ali o ambiente, tem que tirar coisas que podem fazer ele cometer suicídio. Coisas perfurantes, tesoura, faca, tem que tirar de tudo, remédios, tem que tirar tudo isso de perto ali daquele jovem, porque ele pode cometer alguma coisa com esses objetos. Né? E para a gente finalizar, eu gostaria agora sim que você falasse para a gente, né? Se possível, olhando para a câmera, o que a gente pode fazer para prevenir isso? As dicas que você dá tanto para os pais quanto para os adolescentes que estão começando a se sentir assim, sabe? O que você pode falar para a gente, assim, dar de dica para a gente? Ah, muito boa. Pergunta boa e difícil. Olha, assim, a prevenção vai primeiro, né? Se puder fazer terapia, faça terapia, né? Fale para o seu pai, para sua mãe, olha, eu quero fazer terapia, eu tenho essa vontade, eu tenho esse desejo, eu acho que esse é o primeiro ponto. Segundo, sono, dormir melhor, evitar as telas numa parte da noite. Então, assim, você vai dormir, sei lá, 10 horas da noite. 1 hora antes, você tem que parar com as telas. Então, assim, evitar as telas antes de dormir, para dormir bem, porque dormir bem é um sinal de saúde mental. Se alimentar bem também, não ficar comendo ultraprocessados, que a gente diz, chocolate, que a gente fala de chocolate, salgadinho, bolacha, evitar esse tipo de alimentação. Comer mesmo arroz, feijão, carne, rico em fibras, né? Uma salada, um legume. Sim, isso tudo ajuda também a saúde mental. Exercício físico, né? É um ponto principal. Hoje já tem pesquisas que demonstram que o exercício físico ele é um fator ali de proteção para a saúde mental. Sim. Então, ter ali algum exercício, tanto academia, musculação, não precisa ser musculação, mas pode ser um exercício físico. Uma caminhada, né? Uma caminhada, pode ser um futebol, queimada, alguma coisa assim, vôlei, alguma coisa assim que possa ajudar ali também. Então, esses são os fatores que podem ajudar. E eu acho que mais é buscar informações. Buscar querer informações. Hoje tem o ChatGPT, hoje tem o Google, né? Hoje ali vai ter ajudas ali que a gente pode buscar informações para poder. Mas não espere chegar no auge, sabe? Procure ajuda antes. Não espere chegar no momento em que você está pensando já em tirar a sua vida. Se você já está vendo que você está sobrecarregado, você está triste, você não quer sair, você está angustiado, está sentindo uma angústia no peito, busque ajuda antes, sabe? Busque ajuda antes do que acontecer, ter ideação suicida. Eu acho que esse é o fator principal. Né? Eu acho que essas são as dicas que eu dou. Léo, muito obrigada pela sua participação. De nada, muito obrigada por você aceitar vir aqui para a gente entrevistar. Eu tenho certeza que esse conteúdo ele vai servir, vai ser muito rico para muitas pessoas que estão passando por isso, para os pais principalmente, que têm que aprender a lidar mais com os filhos. Mas no mais é isso. Muito obrigada pela sua participação. Obrigado a todos que estão nos assistindo. Obrigada, pessoal.